Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje fazer a pintura do nosso botãozinho, desse arranjinho de flor. Olha só, para a pintura disso aí eu vou começar passando nessa parte de cima, desse risquinho para cima, um pouquinho de chocolate. Se você não tiver chocolate aí na sua casa, você vai depender muito da cor do tecido que você esteja usando. Mas você pode colocar um pouquinho de marrom, você pode colocar um pouquinho de cappuccino, um tom assim mais escurinho, ou siena, ocre, ouro, mostarda, depende da cor do tecido que você esteja usando. No meu caso, eu vou colocar o chocolate porque o meu tecido ele já é assim escuro, então eu preciso de um tom que apareça para uma sombra aí embaixo desse, ou atrás e embaixo desse botãozinho, desse galinho de flor, né? Quando a gente tá fazendo a pintura da flanela, a gente vai passando, né, o pincel, de preferência a usar um pincel que tenha um pelinho ainda mais macio, e ela vai soltando uns pelinhos. Aí você vai fazendo a retirada desse excessozinho que vai soltando. Mas é um tecido muito bom de pintar, aquele tecido bem macio que absorve bem a sua tinta, que se permite muito bem o sombreado, né, o esfumaçado da tinta em cima dele. Em geral, são tecidos excelentes para se fazer pintura, tá bom? Veja que eu vou sempre tirando o excesso de pelinhos que vai juntando. E outra coisa, é bom a gente sempre puxar em uma direção. Ou você puxa na horizontal, ou você puxa na vertical. Os movimentos circulares acumulam mais pelinhos, acaba como se vai retirando os pelinhos e vai juntando uma maior quantidade. Aí, olha, eu vou passando esse chocolate nessa parte toda aí embaixo, como se fosse um chão, um apoio para esse galinho de flor. Não precisa subir muito essa sombra. Faça o contorno direitinho desse risquinho aí embaixo, porque ele vai ser pintado como se fosse um biquinho embaixo desse arranjinho. Veja que eu tô fazendo uma sombra bem curtinha. O esfumaçado, ele parece e é muito fácil de ser feito. E agora, para a pintura das nossas folhinhas, eu vou enchendo isso aí com branco, eu não vou encher de tudo, mas eu vou colocar uma boa quantidade de branco. No caso, eu quero as minhas folhas mais clarinhas. Se você quiser a sua folha mais escurinha, você coloca menos branco e coloca a quantidade maior de verde. Essa pintura, gente, que eu vou fazer ela bem voltada para quem está iniciando também na pintura em tecido, uma pintura bem simplesinha, tá bom? Esse verde que eu tô colocando aí embaixo, esse verde oliva, você pode estar usando o oliva, o pinheiro, o pântano, um verde mais escurinho que você tem aí na sua casa. Veja que eu passei bem pouquinho verde oliva, fazendo esse contorno aí embaixo, terminando de preencher a minha folhinha. Vou colocar aqui um contorno bem marcado para essa pontinha. E eu vou fazer uso também de um pouquinho de sépia, para a gente ganhar mais sombra nessa nossa folhinha. Com o sépia, a gente tanto vai escurecer, mas ela como vai detalhar melhor. E já vou puxando o cabinho da folhinha, levando para essa região onde se prendem as outras folhas. Isso aí é o sépia que eu puxei aí agora. Veja que eu vou deixando bem escurinho, bem mais escuro do que o verde que coloquei. Não deixe de colocar o verde, para você não perder aquele sentido de tom verde da folha, né? Porque senão aí vai ficar muito seco. Com o branco, olha, eu venho riscando do outro lado da folhinha. Um lado eu coloquei o sépia e do outro eu coloquei o branco. Vamos observar direitinho a pintura dessa folhinha, porque ela não é difícil. Veja só, você vai colocando aí o branco. No caso, se você quiser ela mais esbranquiçada, você enche ela quase toda de branco. Essa parte que eu deixei aí embaixo, eu vou terminar de encher com verde oliva, emendando esse branco. Não se preocupe de fazer uma emenda muito certinha, pode deixar um pouco riscadinho. Veja que a nossa folhinha,
ela é um pouco riscadinha. Se tiver umas manchinhas, uns risquinhos, não se preocupe. Para a pontinha, eu coloquei um excesso bom de verde oliva. Nessa daí eu deixei mais escurinho até, não foi? Tô colocando um pouquinho mais de verde oliva na outra. Para essa região aí do cabinho, eu já pego o sépia, desço o cabinho e no centro da minha folha, no meio dela, olha, eu puxo o sépia, escurecendo, puxando, riscando, só para um lado. Não emende muito, pode deixar riscadinho. Do outro lado, eu venho colocando o excessozinho de branco do lado de fora e puxando, riscando para a região de dentro. Pode deixar riscadinho assim mesmo. Aí, eu acrescentei um pouquinho de verde oliva e assim fica a folhinha. Vamos ver a pintura da outra, que será do mesmo jeito. Olha só, uma boa porção de branco. Termino com o verde oliva, não lavo o pincel. A gente vai puxando esse verde oliva para deixar um toque esverdeado no nosso branco. Para a pontinha da folha, eu gosto de colocar um excessozinho, fazendo um contorninho. Eu não fiz uma pintura muito assim emendada, veja que tá um tanto riscado, mas manchadinho, não tô preocupada com isso. Com o sépia eu faço o cabinho e coloco também para essa região aí. Você tanto pode puxar para baixo quanto para cima o sépia. Agora, o branco vai ser puxado do lado contrário do sépia, tá bom? Aí, vou colocando o excessozinho e vou puxando, deixando riscado. Eu não emendo essa tinta direitinho. E é só isso para nossa folhinha. Esse cabinho inteiro eu vou encher com verde oliva. Vou colocar branco na parte de cima. Veja que eu já coloquei um pouquinho, mas eu vou reforçando aí esse branco, deixando bem marcadinho, com bastante luminosidade, porque nossas folhinhas, elas estão bem clarinhas, então, eu vou acrescentar uma quantidade boa de luminosidade também para o cabinho. E na parte de baixo do meu cabinho, eu vou colocar um pouco de sépia. Olha só. Vou distribuir aí um contorninho na parte de baixo com o sépia. E para o cabinho é só isso. Agora, antes de pintar as sepalazinhas, eu vou pintar logo o botãozinho. Eu estou fazendo uso de azul marinho. Eu, particularmente, gosto muito do tom azul. E recebi pedidos para pintar flores azuis. Vou pintar esse botãozinho também de azul. Mas você pode estar colocando aí no lugar desse azul o vermelho. E no lugar do branco, o branco mesmo você pode estar distribuindo ou um rosa chá, um rosa bebê, para dar a luminosidade para o vermelho, tá bom? Ou até mesmo usar um vermelho bem escuro, como o profundo, e um vermelho natal, que é bem clarinho, com luminosidade. Eu vou usar para minha florzinha branco e azul marinho. Vejam o que eu fiz. Eu coloquei uma vírgulazinha de um lado, com branco, e uma vírgulazinha do outro. Essa porção aí em cima, eu vou colocar branco em torno dela e vou puxar para a região central da minha flor, como se fosse uma separaçãozinha aí de uma pétala. Dando a entender que tem 3 pétalas aí atrás, vamos assim pensar. Para essa região maior do nosso botãozinho, eu vou enchendo ele com o azul marinho. Você não precisa encher de tudo, ou você pode encher de tudo. Você vai fazer aí, não é, na sua casa, como você achar mais fácil. Eu vou livrando as sepalazinhas e vou deixar esse pedacinho aí em cima sem pintar. Por quê? Porque isso vai separar essa região de fora da região de dentro e vai ficar mais fácil para eu pintar sem perder o meu risquinho. Esse restante aí, eu vou enchendo de branco e vou puxando para essa parte de baixo, deixando riscadinho. Não se preocupe em fazer boas emendas nessa pintura. É bom que você deixe ele riscadinho, porque vai dar uma ideia de que tem umas ruguinhas, como se fossem umas
nervurinhas em cima dessa pétala, né? Algumas têm aquelas, tipo umas nervurinhas mesmo, umas ruguinhas mais profundas e outras têm como umas nervurinhas em cima das pétalas. E essa florzinha eu vou deixar ela toda riscadinha. Primeiro, a minha preocupação é terminar o preenchimento. Depois, olha, eu venho colocando um excessozinho para essa borda. Pode deixando irregular, não se preocupe de deixar certinho. E vou puxando com o meu pincel de lado, para que ele vá ficando bem riscadinho. Olha só, coloco o excesso e puxo com o pincel lateral. Porque assim vai ficando risquinhos em cima dessa grande pétala aí. Depois, se você achar que tá pouco riscado, você pode pegar mais um pouquinho de tinta só de um lado do pincel e riscar mais um pouquinho. A quantidade de branco vai indicar se ela vai ficar mais escura ou se ela vai ficar mais clarinha. Eu vou colocar que fique assim mais ou menos, nem de mais nem de menos, nem muito azul escuro, nem muito branco. Você pode colocar mais branco ou menos, dependendo do como você goste. Agora, para essas sépalazinhas, eu vou enchê-las todas com verde oliva. Toda. Peguei um pincel pequenininho, aí um pincelzinho número 4, bem cortado, bem lixado, aquele pincel já velhinho. Pra gente encher isso aí, que elas são fininhas. Se você pega um pincel muito grande, aí vai ficar mais grosseira a pontinha delas, tá? Se você tiver dificuldade em fazer essas pontinhas bem fininhas, nessa hora você pega um pincelzinho número 0, redondo, tá? Pronto, preenchido com verde oliva todas elas, eu vou colocar um pouquinho de branco. Um contorninho de branco assim na lateral faz ela aparecer melhor, tá vendo? Fica uma luz que deixa aparecendo bem a sepalazinha. Deixa mais bonita, aparece melhor, deixa mais bonita. Tira ela, sobressai ela em cima desse azul, dessa pétalazinha. Aí embaixo eu vou só emendar. E você pode colocar até um pouco mais de branco para essa região aí, para ficar mais, uma luminosidade mais formada. Para essa parte de baixo, eu vou deixar um risquinho aí em cima, um espaço de um risquinho aí em cima, e vou esfumaçar, puxando bem aí para baixo, um pouco de chocolate novamente. Eu vou deixar uma sombra embaixo desse biquinho. Viu que eu deixei uma listinha lado a lado? Essa listinha eu vou pintar ela de branco depois. Essa parte aí de baixo é o que me interessa de ter uma sombra. Vou pegando aí o chocolate com esse pincel número 14, bem velhinho, já bem acabadinho, e vou puxando, esfumaçando. Coloco a tinta na parte de cima, onde eu quero mais escuro, e vou puxando para baixo, conforme vai acabando a tinta do meu pincel, para eu ir conseguindo sumir essa tinta em cima do tecido. Vou fazer esse trabalho lado a lado, esse esfumaçado. A parte de cima, viu que eu passei até o pincel na horizontal? Os outros lugares, no lugar onde eu quero esfumaçar, eu tô sempre puxando o meu pincel na vertical. A parte de cima, como pode ficar mais escuro, então eu posso passar o pincel nos dois sentidos. Aí tá feita a sombra. Observe que eu não tô fazendo sombra muito escura, mas ela aparece bem sobre esse amarelo, né? Esse amarelo muito escuro, tipo um amarelo cádmio, que é essa flanela. E agora eu vou começar a colocar o branco. Eu vou encher essa parte que eu deixei aí sem sombra com o branco. Pincelzinho pequeno, pincelzinho número 4, tinta só de um lado do pincel. Você vai fazendo bem devagarzinho para que você não borre. Você preenche apenas aquele espaçozinho que a gente deixou, os dois risquinhos, né? Entre os dois risquinhos que a gente fez com a régua. Vou preencher lado a lado, isso aí com branco. Com bastante cuidado para não borrar, porque veja que a gente não tem uma pintura na parte de cima, a gente não tem uma pintura na parte de baixo, apenas uma sombra. Se a gente borrar esse branco aí, ele vai ficar muito forte. Tirei um pelinho que estava juntando, aí vai juntando uns pelinhos que vai soltando da flanela, e você pode ir retirando eles.
Vamos marcar isso direitinho para encher bem cheio mesmo. Se o seu tecido for branco, veja que nós colocamos uma sombra na parte de cima, colocamos uma na parte de baixo. Mesmo que você faça esse biquinho branco, ele ainda vai aparecer. E se você quiser, você pode estar usando qualquer tonalidade para fazer esse biquinho. Você pode estar usando um vermelho, um rosa, um azul, um amarelo, qualquer cor, no caso do seu tecido ser branco, né? Se for um tecido colorido, melhor ainda, vai aparecer muito bem o branco. Eu tô com o pincelzinho zero aí, melhorando esse cantinho que era mais estreito. E eu vou continuar detalhando, mas eu vou continuar com o pincelzinho zero novamente. Eu vou fazer o segundo risquinho que tinha embaixo. Lembra que a gente fez 3 risquinhos? Entre 2 eu enchi tudo de branco. E nesse de baixo, eu vou só acender ele, vou passar em cima dele esse risquinho de branco, lado a lado. Nessa hora, você pega um pincelzinho zero e faça uma boa camada aí em cima, tá? Com essa tinta. Observação. Se você teme que depois, lavando, vai sair, não é? Essa tinta, você deixa secar um pouquinho e passa uma camada de incolor aí em cima. Não vai sumir com o seu desenho e vai deixar ele mais preso ao seu tecido, viu? Vai deixar ele bem mais grudadinho ao tecido. Na hora que você começar a lavar, não vai sair, não vai largar. Porque, de fato, a gente tá trabalhando em cima de um tecido que ele é muito fofinho. Ele tem muito pelinho solto. O esfumaçado, ele pode soltar um pouco na hora de lavar. Mas a pintura em si, não se preocupe, porque ele é um tecido que absorve bem e a gente colocou uma boa camada de tinta, não foi? Agora, eu vou com o pincelzinho zero fazendo essa circunferênciazinha, esse meio círculo até o final. Vou preencher todos eles. Tudo isso com o pincelzinho número zero. Esses risquinhos, eles devem ficar fininhos mesmo, a gente não precisa deixar eles muito grosseiros. Mas esse fininho que apareça bem, tá? Esse desenho, né, o modelo que eu fiz ele, é pra gente colocar assim numa quina de capa de almofada, de fronha, de pano de prato, enfim, ele tá num formato que a gente olha e que imagina que esteja em uma quina. Mas você pode estar usando ele em uma barrinha de toalha, você pode estar usando também ele nesse sentido que está aparecendo aí, no sentido horizontal, lado a lado de um pano de prato. É só você imprimir ele um pouquinho maior, num tamanho, né, em um tamanho que fique pegando de um lado ao outro do seu paninho de prato. Mas na hora de imprimir, imprima grande esse desenho para que a sua flor fique grande em cima do seu tecido, no caso de um pano de prato, né? Ele não fique bem pequenininho, porque senão vai ficar a flor bem pequenininha no meio e o bico grande lado a lado. Fica mais bonito se a flor também ficar grande. Olha só, essa parte aí do meio, esse círculozinho, esse meu círculozinho também que eu fiz aí no meio, eu vou preencher ele todo com branco. Essa região aí ficará toda preenchida com branco. Para todas essas circunferências, esse detalhe será todo preenchido, dessa mesma forma. Encha bem para cobrir a tonalidade da flanela. A gente precisa que apareça e que apareça bem esse biquinho, que ele se destaque bem em cima dessa flanelinha, em cima dessa tonalidade diferente do tecido. Aí você diz, meu tecido é branco. Lembre, você fez uma sombra aí embaixo, mesmo que você preencha com branco, vai aparecer bem, tá? A gente fez uma sombra com chocolate, a gente esfumaçou chocolate aí embaixo. Você vai fazer o preenchimento de tudo isso direitinho. Se ficar um pouquinho maior que o outro, não tem problema. Você vai ver que no final o resultado ele fica muito bom. O meu tecido ele tá um pouquinho, a câmera, né, tá um pouquinho voltada pro lado, tá dando a impressão de que tem uns bem menores que outros, mas não tá não, viu? É só a impressão mesmo. Essas bolinhas maiores que a gente fez aí, nós vamos enchendo todas elas. Você pode encher com um pincelzinho assim, ó.
Ou você pode vir com um cabo de um pincel maior, uma caneta, um lápis, que vai dar para você fazer o preenchimento delas de uma só vez. É só você, olha, pegar o lápis. Você vai, suja a parte de trás do seu lápis com a tinta e pressiona sobre o tecido levemente, que ficará bem formada essas bolinhas aí. Tá vendo? E assim você vai fazer todas elas. Se você quiser elas maiores, você procura algo que seja maior. Se você quiser menor, procure algo que seja menor e faz todas elas. Para essas menores, eu vou pegar o cabinho do pincel. Ele vai me dar uma bolinha bem menor. Então, eu vou colocando, olha, pinguinho a pinguinho com o cabinho do pincel e vai ficando tudo feitinho. Veja que é bem fácil de fazer. Não é trabalhoso, fica bonito, fica um detalhe bem bonitinho para o nosso desenho. E é bem, mas bem prático mesmo de ser feito. E você vai fazer isso aí para todas essas bolinhas, cobrir todas essas bolinhas que tá aí de grafite com esse cabinho. Para finalizar o nosso desenho, eu vou preencher um pouquinho aí, vou enfeitar um pouquinho essa região de cima, vou puxar uns cabinhos com o verde oliva. E com o próprio verde oliva, eu vou fazer umas folhinhas de batidinhas. Mas de início, eu vou puxar logo esses cabinhos. Pegue um pincel pequeno, pincel número 4, número 6, aquele pincel mais acabadinho, para que você consiga, com tinta só de um lado do pincel, fazer esses risquinhos mais fininhos, mais delicados. Feitos todos esses risquinhos, aí, a gente vai colocar um pouquinho mais nessa parte de cima, depois do botãozinho, que eu tô achando meio vazio, para preencher um pouquinho mais para o lado de cá. O lado de lá saiu o cabinho, vou deixar ele assim mesmo. E agora, eu vou pegar, olha, vou colocar umas batidinhas mesmo. Você pega a tinta sem se preocupar se é de um lado só do pincel ou não, e sai fazendo batidinhas em cima do seu tecido. Só observa uma coisa, elas começam mais largas e termina bem estreitinha. Elas têm um sentido triangular, essas batidinhas, tá? Não é uma bolinha, não é só um risco, vamos assim dizer, seguindo só o risquinho. Eu deixo elas sempre um pouquinho mais enlarguecidas na parte de baixo, a quantidade de batidinhas, e vou diminuindo conforme eu vou subindo. Agora, com o branco, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou levar um pouco de luz para essas batidinhas que coloquei aí com o verde oliva. Essa região aí de dentro, para toda essa parte que eu coloquei batidinhas. É opcional, se você quiser deixar o seu botãozinho aí só com como ele tava mesmo, as folhinhas, o botãozinho, o galinho, você deixa. Se você quiser, você coloca essas batidinhas, pode colocar flores, aquelas flores mais formadinhas, enfim, fica bem ao seu gosto. Esse é o resultado final da nossa pintura. A nossa colega, ela me pediu para pintar algo infantil em flanela. Olha, minha linda, eu pintei essa florzinha, nada infantil, claro, mas a pintura na flanela, ela é feita do mesmo jeito, até mais fácil, o tecido é bem agradável de pintar. Depois eu posso trazer algo infantil, viu, Tânia? Mas para já, eu vou deixando essa ideia só para você ter a noção de que flanela é algo assim, bem tranquilo de ser pintado. Espero que seja útil para vocês aí em casa. Beijos, pessoal, e até um próximo vídeo. Tchau!